Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar. Todos os dias, sempre às 22 horas, nós estamos aqui apresentando até você uma mensagem de salvação, de esperança, uma mensagem de paz. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, fica aqui a nossa gratidão pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui o Joás. Bem-vindo, Joás, Deus te abençoe. Mais uma vez o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical no programa de hoje, a última lição do nosso trimestre, né, Joás? Passamos aí 14 lições com a de hoje. Passou rápido, né? Passou rápido, uma abordagem aí panorâmica, né, de Levítico. Muito bom, né? Legal. A lição de hoje é a lição de número 14, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 30 de setembro de 2018. O tema é Entre a Páscoa e o Pentecostes. O textuário da nossa lição está em Atos, capítulo 2, versículos 1 e também 4. Diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A verdade prática da nossa lição diz que sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. A abordagem do nosso assunto de hoje é baseada em Êxodo capítulo 34, do versículo 18 até o versículo 19. Eu recomendo você que está em casa aí fazer uma leitura do texto para que você tenha condição de entender melhor o que nós estaremos abordando aqui, ok? Então, Joás, para a última lição do trimestre, né, nós veremos que as festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas, né, palavras do autor aqui da lição, para o crente são a Páscoa e o Pentecostes. Através do Evangelho completo, ele diz no finalzinho aqui que que podemos então, né, reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve virá buscar a sua igreja. Essas festas são muito emblemáticas, como diz aí o comentarista, né, e são muito importantes não só para os judeus, como para o mundo cristão também. Né? São das festas mais importantes que existem. Né? Das 4 mais importantes, essas duas aí tá no topo da lista. Né? O início delas marcava um divisor de águas, né? São as primeiras festas da primavera, né? Como os judeus conhecem, né? Começo da lua nova, né? E conta aqueles 14 dias para Páscoa, e depois mais 7 semanas até o Pentecostes, e a lição propõe estudar essas duas, né? Inclusive esse período de 7 semanas, e o comentarista vai dizer aqui que sem a Páscoa não há Pentecostes, né? A Páscoa para nós cristãos seria, a gente viu esse trimestre todo sobre Levíticos, né? Você vê aquele monte de regrinha, aquele monte rituais, de ritual, esse monte de festa, né? Tá em Levítico também. E a gente percebeu que Levítico não é só isso, não é só regrinha, não é só normas e tudo mais, né? É Deus providenciando para o seu povo, um povo que ele escolheu para si mesmo, né? Maneiras desse povo se achegar a ele sem ser destruído, né? Nesse sentido, a Páscoa é exatamente a mesma coisa para nós, né? Quando nós vamos ao Calvário,
onde o Cordeiro está sendo imolado em favor de todos, né? Quando a gente vai ao Calvário, Cristo é a nossa Páscoa, né? Nós que não somos judeus, Ele é a nossa Páscoa. Então a gente se achega a Deus através dele, né? E lá 7 semanas depois, no Pentecostes, quando vem a descida do Espírito Santo, esse crente que se achegou a Deus pela Páscoa, pelo sacrifício do Cordeiro, ele é revestido de força para fazer esse Cordeiro conhecido para cumprir a missão, né? O resto da humanidade. O texto de Atos 1:8 diz: ser-me-eis testemunhas, né? Após receber o Espírito, né? Revestimento de poder. Aí você vê as duas festas aí, né? Páscoa e Pentecostes. Exatamente. Aí vamos aí para atualizando para a gente, né? Para a época cristã. A Páscoa nossa seria num molde diferente, claro, dos judeus, não é? Porque quem é a nossa Páscoa é Cristo. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa era considerada a primeira festa da Bíblia. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, né, aí está falando para os judeus, por outro lado, agora para nós, a igreja, simboliza a redenção humana através de Cristo. Aí, uma definição: a Páscoa pode ser definida como a passagem da escravidão à libertação. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo, ou seja, saiu da prisão, os israelitas, da prisão do Egito para a liberdade rumo a Canaã. E a igreja saiu do pecado, né? Da prisão do pecado agora para a liberdade em Cristo. Conhecida também como a festa dos pães ázimos, né? A Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia. Seria aí a definição do que é a Páscoa. Claro, para judeus e para nós. Claro que nós não vamos fazer igual o judeu, né? Que tem a Haggadah, que são folhas e folhas, páginas e páginas de regrinhas para fazer a Páscoa, né? A gente não vai fazer desse jeito. O próprio Senhor, Ele ressignificou a Páscoa para nós. Né? Também não é chocolate, né, Joás? Muito menos, né? É a comunhão que nós temos com Cristo através da ceia, né? A gente celebra uns mês a mês, outros ano a ano, né? Semanal, o meio interessa cristão, o tempo, né? A Bíblia não vai colocar... diferente do povo judeu, que tinha no começo da Lua Nova, aquela coisa toda, né? no mês certo, no dia certo, começava a festa, né? Jesus falou para fazer em memória dele até que ele venha. Não falou se era todo dia, se era semanal, se era mensal, né? Então, o meio cristão, né, tem várias formas de celebrar isso, né? De celebrar essa passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Essa é uma das liberdades da graça, né? Isso. Né? Isso. O importante é não esquecer o que ele fez, né? Isso aí. Por isso que é um memorial, né? Sobre o cerimonial, para a gente correr aqui porque o nosso tempo se vai, no segundo subtópico, a cerimônia pascal, no capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascal era detalhada com rígidas recomendações a fim de que os hebreus jamais se esquecessem do seu real significado. Né? No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro, ou um cabrito, macho de 1 ano de idade, para imolá-lo no 14º dia. Aí tá as regrinhas que você havia acabado de mencionar. Mas, no entanto, aqui, né, dá a impressão que era só um churrasco, né, de cordeiro, de cabrito, mas não era, né? Fazia se acompanhar de ervas amargas, aquele processo todo, né? Então, ou seja, para o nosso tempo aí que as turminhas com Páscoa com chocolate é fácil demais. Eu quero ver colocar aí boldo, mais o que aí que seria, né? Tudo, nada docinho, né? Nada... Porque era lembrando um tempo de escravidão, um tempo amargo, né? Não era algo fácil, né, a escravidão, né? Lógico, né? Não era nada agradável. Então, as ervas vão fazer o povo lembrar, né? A Páscoa, para os judeus e para nós, é um memorial, do mesmo jeito, né? E eles lembram daquele tempo amargo que eles viviam antes de conhecer o seu Deus, né? A libertação dele, a liberdade dele.
né? Eles eram escravos de um povo opressor, né? Então eles sofriam na mão de um povo opressor, de um domínio opressor, né? As ervas amargas vão lembrar isso, né? O pão sem fermento, né, vai lembrar da pureza que eles alcançam no relacionamento com Deus, né? Para nós é a mesma coisa. Em Cristo a gente alcança essa liberdade, essa pureza, né? A gente é liberto das coisas que vêm para nos corromper, né? As coisas que vêm para nos entristecer, nos destruir. Jesus nos liberta disso tudo para viver uma vida de liberdade, né? A simbologia, como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos fizeram-se um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz isso. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado, então, desde o início do seu ministério, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29, 36 e também Apocalipse 5 e 6. 2 minutos para a gente encerrar. Não é à toa, até citado aí, não é à toa que o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né, segundo as palavras de João Batista, né, respondendo à pergunta de Isaac lá, né, no começo, onde está o Cordeiro, né, João Batista aponta, né, ele foi sacrificado na Páscoa, né, era uma Páscoa hebraica, né, uma Páscoa judia, né, o povo estava em plena celebração da festa e o Cordeiro é sacrificado, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele trouxe um novo significado à Páscoa e ele cumpriu em si mesmo o real sentido da Páscoa. O que aquele povo veio celebrando todos esses anos, para que aquilo apontava, né? Qual era o sentido daquilo, ele revelou todo o sentido, né? E graças a isso nós celebramos aqui, é lembrado também da ceia, né? Nós celebramos isso, né? Mensalmente, semanalmente, né? Seja lá. A redenção providenciada por ele, né? Tá certo. Vamos dar uma pausa aí. Você de casa não saia daí. O programa Novo Alvorecer volta em instantes. Nós já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, Pentecostes, a festa das primícias. Aí nós temos aí 3 subtópicos subsequentes, a definição cerimonial e a simbologia, começando aí pela definição, Joás, que era, né, a festa celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe aí as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas ou das primícias. Êxodo 34, versículo 22 até e versículo 26, que está na leitura bíblica que eu recomendei você que fizesse no início do programa. Então, a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecoste, então, uma cerimônia pública. Interessante esse paralelo aqui, né? Enquanto que a Páscoa era feita reservadamente, familiarmente, agora o Pentecoste foi publicamente. Tanto é que o resultado instantâneo do que aconteceu ali foram, né, inúmeras conversões, né? Desses nomes aí, parece que o nome mais usado pelos próprios judeus é a Festa das Semanas, né? O Shavuot, né? Das semanas por quê? A partir da Páscoa se conta 7 sábados, né? 7 sábados vai dar 49 dias. No dia seguinte, como está no texto aqui da leitura bíblica, né? Que seria o domingo, né? É celebrado, né, esse Pentecostes, né? A festa das semanas, ou a festa das primícias, né? Todo Israel é convocado a ir ao templo, né? E levar as suas primeiras colheitas ao Senhor, né, como sacrifício ao Senhor. Isso está aqui no texto, né? A gente não precisa aqui no programa falar, né? Êxodo 34 aí, a leitura bíblica. Isso, um princípio que está no próprio Êxodo 34 e em outros textos da lei, né, que é
tudo é de Deus. E ele exige o primeiro sempre para ele. Né? A gente já falou isso aqui em outros programas, né? Inclusive a 10ª praga lá no Egito, da morte dos primogênitos e tal. Né? Ele vai exigir que todo primogênito de Israel seja apresentado no templo, né? ou resgatado ou deixado lá, como aconteceu com Samuel. Né? Então, o primeiro é sempre do Senhor. Por quê? Para que eu me lembre que tudo é dele. Né? O povo era lembrado constantemente quem era o soberano, o Senhor, o dono de tudo. Né? Então, esse levar as primícias, né? A primeira coisa da sua colheita, levar ao Senhor, era reconhecer a soberania dele, reconhecer, você estava com essa adoração, você estava dizendo que ele é dono de tudo. Né? Então você dá o primeiro para ele. E além do ritual aqui, também tinha outras coisas interessantes acompanhadas, né? Que era exercer a misericórdia e o serviço social. Sim, está muito atrelado a uma outra festa judaica, que é o jubileu. Né? Tá lá em Levítico 24, me parece. É mencionado Isaías 61, né? O próprio Senhor Jesus, numa festa de Pentecostes no templo, ele leu o texto de Isaías 61, fala, ele me ungiu, né, e tal, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o jubileu, o ano aceitável do Senhor. Aí são 7 semanas de 7 anos, né? São semanas de anos, são 50 anos. Né? De 50 em 50 anos, o povo de Israel, todo devedor, todo escravo, né, qualquer um que tivesse alguma pendência, ele se tornava livre daquela obrigação. Certo. Até o escravo deixava de ser escravo. Né? Então isso aqui está apontando para isso, para o jubileu. Né? Como você diz aí, uma celebração em que toda a nação louvava a Deus, né, pela sua suficiência, né, exercer misericórdia, serviço social. Por quê? Né, misericórdia aí. Eu tenho escravos, né? Era um contexto na época, né? Era um contexto social da época, que a ética da época permitia. Hoje é inaceitável, né? Certo. Mas nesse jubileu, né, nessa celebração, nesse Pentecostes aí, né, o povo tinha que libertar os seus escravos, o povo de Israel. Então, lembrando que os escravos eles não eram próprios irmãos, né? Tinha que exercer misericórdia, ele era obrigado a fazer isso, né, pela lei. Sobre o cerimonial, em santa convocação na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, Israel apresentava a Deus as primícias das suas colheitas, o que você acabou englobando junto aí no tópico anterior. Vai pincelar mais alguma coisa ou segue-se? Tem um Levítico 23 aí que eu acho interessantíssimo, 23, 21, Deuteronômio 16, 9, né? Quando que essa oferta é separada para o Senhor? No momento que a foice bate lá, esse é do Senhor. Né? Se a gente contextualizar isso, né? Atualizar para nós, né? Quando eu devo estar disponível, o que eu tenho, né? Que eu posso oferecer ao Senhor é no momento que eu recebo. Né? Tudo que eu tenho deve estar disponível ao serviço do Senhor. Né? E isso aqui é fantástico. Né? No momento, a foice acabou de bater lá, é do Senhor. Ali que começava a oferta, não era lá no templo. Era ali já era... Ali que você já separou para ele. Né? Sobre a simbologia, para nós pentecostais, as primícias representam almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus. Aliás, ele mesmo comparou ganhar almas ao semear e ao ceifar. Mateus 13, João 4, 35. O semeador que saiu a semear, ele semeava a palavra do Senhor, ele semeava o evangelho, as boas novas da salvação, né? Dessa passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Né? E à medida que essa semente germinava no coração de quem ouvia, né?
fazia-se essa colheita. Né? Almas são colhidas para o Senhor. Ele falou isso para pescadores. Agora você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homens. Né? Então essa colheita é colheita de vidas mesmo. Vidas que estavam perdidas, estavam mortas nos seus pecados, né? E agora são achadas, né? Achadas em Deus. Tá certo. Nós vamos dar a última pausa do programa. Não saia daí. Só um tempinho para você tomar uma água rapidinho. A gente volta já. Nós já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Agora, para fecharmos o programa, o último bloco do nosso programa, você nos acompanhou até agora, não saia daí porque ainda tem o finalzinho aqui da lição, um assunto importantíssimo para nós concluirmos aqui. Vamos lá então, Joás, sobre o dia de Pentecostes. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, Mateus 26:2, já falamos aqui no programa. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Isso aqui não tem como ninguém discutir isso, né? Tá aí as provas, né? Para todo mundo ver, as testemunhas oculares, né? Tudo que aconteceu, né, Joás? Recebendo toda a autoridade, então, após a sua ressurreição, nos céus e também na terra. Mateus 28, do versículo 1 até o versículo 8. E é dito aí que ele é a primícia dos que dormem, né? Primícia dos mortos. Ele foi o primeiro, né? E ele prometeu que o mesmo seria de nós, né? Nós um dia vamos provar dessa mesma ressurreição, né? Paulo diz que isso que se corrompe vai se tornar incorruptível. Exatamente isso aí, porque tem muita gente que não entende isso aqui, por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Né? Nos próprios dias de Jesus teve outras ressurreições, mas aquelas pessoas que ressuscitaram morreram de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. O Lázaro morreu de novo. Né? Agora, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Né? Então, ou seja, ele foi o primeiro. E aí nele também a igreja vai. E fez a promessa para nós. Né? Exatamente. Quem morrer, eu quero estar entre o grupo que Paulo disse. Não é que os que estiverem, nós que estivermos vivos. Em Cristo. Né? Eu quero estar entre os vivos. E depois vai falar que ele mandou os discípulos ficarem, né? Fica aí em Jerusalém, né? Até do alto ser revestido do poder, né? Então eles ficaram em Jerusalém. Da Páscoa, depois Jesus ressuscita e eles veem ele subindo, né? Do Monte das Oliveiras, eles veem ele subindo até sumir lá em cima, né? E o anjo diz para eles que do mesmo jeito que eles viram ele subir, eles iam ver ele voltar de novo. Né? Nós estamos aguardando essa promessa. Né? E ele disse para eles esperarem. Espera que vai vir revestimento aí. Né? Que é o Atos 1:8, né? E eles fizeram, eles ficaram lá esperando. Não saíram de Jerusalém. Né? E a palavra se cumpriu. Né? Eles no dia de Pentecostes, exatamente, né? Tem gente vindo de todo lugar, né, para Jerusalém para prestar esse culto das primícias ao Senhor. Né? A promessa do Senhor é que quem fizesse isso não precisava nem se preocupar com a sua terra lá. Se você é um judeu, está aqui em Caratinga, nessa época aí. Você ia lá em Jerusalém levar as suas primícias em oferta ao Senhor, não precisava preocupar com a casa, com o terreno. O Senhor, ele promete no texto que vai guardar. Né? Então vem gente do mundo todo para Jerusalém. E ali eles são revestidos desse poder, né? A testemunha, né? Línguas de fogo, né? Falavam novas línguas, falavam nos idiomas daqueles que vinham de longe, e eles ouviam as boas novas, né? A boa notícia do Salvador, né? A boa notícia da salvação no Senhor, né? E na sua própria língua, no seu próprio idioma. Né? Esse Pentecoste aqui foi marcante, né? Parece que nunca depois na história da igreja houve algo semelhante. Pelo menos a gente nunca ouviu falar, né? Parecido, né? Tem aí os avivamentos. Houve vários, né? Avivamentos, mas a Rua Azusa, né? E tantos outros. Mas tremendo. Nesse nível aqui foi apenas esse, né? Tremendo.
O Pentecostes do Espírito Santo, passados 50 dias desde a morte de Jesus, ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito em pleno dia de Pentecostes. O texto disso aí, Atos capítulo 2, do versículo 1 a 4, que é um texto conhecidíssimo. Então, cheios do Espírito, falavam em outras línguas para anunciar aos peregrinos, como Joás acabou de dizer, que as grandezas de Deus. Ou seja, não foi uma demonstração apenas aí de poder, de dons, de manifestação, não sei o quê. Um propósito maior ali era anunciar a grandeza de Deus. Que esse é o propósito de quando foi prometido, né? Atos 1 e 8. Aí por aqui... Era para isso, né? Por aqui dá pra gente abrir um parênteses aqui, né? A gente não vai entrar na discussão do assunto, porque é complexo isso, mas só para pincelar que tem um montante de gente aí falando em línguas, mas não faz nada para o reino de Deus. Isso é complicado, né? Porque qualquer dom que eu tenha é presente de Deus, e é presente de Deus para edificar outros. Se isso não está acontecendo, eu não estou fazendo bom uso dos dons que ele deu, né? Exatamente. Para a gente fechar aqui então sobre as primícias da igreja cristã, nesse momento levanta então Pedro diante de tudo que estava acontecendo ali, os demais apóstolos, e proclama o evangelho de Cristo. E como resultado de sua mensagem, né, muita gente se converteu, quase 3.000 pessoas converteram-se, né? Figura de linguagem, há pouco eu falei que era inúmeras pessoas, mas não é inúmeras porque é numerável, quase 3.000. É interessante que, assim, a gente tem falado isso aí, né? Nunca houve um avivamento como esse e tal, mas ao longo da história do cristianismo, né, vários avivamentos têm acontecido. É possível a gente ter esse nível de experiência com Deus hoje? É possível, né? Ao contrário do que até muitos teólogos estão dizendo, né? Teologias do tipo cessacionalista, né? Cessacionista, quer dizer. Cessou, né? Que não é possível mais. Né? Que foi restrito apenas por esse tempo, né? É possível esse nível de experiência com Deus. E como alcançar isso? Né? Talvez em Levítico esteja uma dica para isso. Levítico 23, por exemplo, do verso 9 ao 14, vai falar dessas primícias. Do que isso se tratava? Né? Você vai descobrir que era uma oferta, como a gente comentou aqui, a foice bateu lá, esse aqui é do Senhor. Né? A oferta, você lendo os textos, você vai ver que o sentido dela eu vou entregar isso em gratidão ao Senhor, não por isso aqui, não pela colheita que eu estou fazendo, mas pelas colheitas que virão. O Senhor vai me abençoar na colheita, né? E eu, antecipando essa bênção que vai chegar, eu vou agradecer antes dele me entregar, eu já estou agradecendo. Era isso. Né? Pedro teve essa colheita de quase 3.000 almas, né, na igreja primitiva, porque foi obediente. Né? Ficar em Jerusalém, eles ficaram. Né? Eles aguardaram a promessa. Né? Talvez a igreja de hoje não tenha esse nível tão profundo de experiência com Deus, porque nem sempre priorizar, né? Nem sempre há essa prioridade na palavra, né? O que ele diz, nem sempre há essa prioridade, e nem sempre há essa obediência total e irrestrita ao que ele diz. E precisamos rever isso, né, Joás? Joás, obrigado, Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Né? Nós encerramos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos aqui no programa Novo Alvorecer, que tem como objetivo aí, não aprofundar o assunto, nós temos o objetivo aqui de levar o assunto da Escola Dominical de forma que as pessoas que estão nos assistindo em casa, né, principalmente os não crentes, tenham condição de conhecer um pouco da palavra de Deus. Embora muita gente nos acompanhe pela internet aí, né, dizendo que acaba utilizando o nosso programa aí para ajudar a preparar a aula da escola dominical, mas o objetivo do nosso programa aqui não é expor um subsídio para professores da escola dominical, é levar bem no rasinho mesmo, para que todos tenham condição de compreender melhor a palavra de Deus. No entanto, nós vamos ficando por aqui, então, agradecendo você por ter nos acompanhado mais uma vez. Deus te abençoe poderosamente.
Nós vamos voltar com o assunto da Escola Bíblica Dominical na semana que vem, com um novo assunto, um novo trimestre, e eu espero estar junto com você mais uma vez. Deus te abençoe, fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.